Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai dar sequência à aula sobre a advocacia colaborativa e hoje a gente vai trabalhar com 6 princípios que regem a advocacia colaborativa. Princípio da informação, da boa-fé objetiva, da transparência, da confidencialidade, da correição e da interdisciplinariedade. Esses são 6 princípios que a gente vai estudar hoje. E o primeiro dos princípios que a gente vai estudar hoje é o princípio da informação. Esse princípio ele é muito importante porque é ele que leva ao conhecimento da existência da advocacia colaborativa. Antes desse vídeo, você conhecia a advocacia colaborativa? Se conhecia, é excelente, mas você está numa minoria da população. A maioria nem sabe o que é a advocacia colaborativa. E a maioria dos advogados, imagine então a maioria dos clientes. Pessoal, a advocacia colaborativa, eu já expliquei nos vídeos anteriores o que é, mas o princípio da informação ele serve exatamente para poder permitir que o advogado, ao fazer uma reunião com o cliente, ele informe claramente para o cliente quais são as possibilidades de solução de controvérsias que aquele cliente tem para aquele caso específico. Então, ele pode sugerir ao cliente dele a advocacia colaborativa, a mediação, a conciliação, a arbitragem, o mesmo poder judiciário no processo judicial, explicando para o cliente quais são as vantagens e as desvantagens de cada um dos procedimentos que se tem para poder resolver algum tipo de controvérsia, algum tipo de desentendimento que aquele cliente tenha. Então, ao iniciar alguma reunião, o advogado teria, com base no princípio da informação, que informar ao cliente a existência de várias metodologias para solucionar aquele problema, informando para o cliente quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos de cada uma das soluções de controvérsias possíveis, de cada uma das formas de solução de controvérsias possíveis, cabendo ao cliente escolher qual que para ele se adequa melhor, em termos de custo, em termos de prazo, em termos de satisfação efetiva daquele problema, enfim. O dever de informação, então, é o que vai permitir que a advocacia colaborativa se expanda e se torne conhecida. Por isso é um princípio essencial para a existência da advocacia colaborativa. E aí nós temos o segundo princípio, que é o princípio da boa-fé. Pessoal, o direito não visa regular a intenção. Tá? Então, a boa-fé é a exteriorização, aquilo que sai do íntimo da pessoa, que se exterioriza, por isso boa-fé objetiva. Na advocacia colaborativa, entretanto, por mais que a gente queira sempre resguardar e proteger os interesses relativos à boa-fé objetiva, à exteriorização, a intenção das partes também é de suma importância. Porque esse é um procedimento, a advocacia colaborativa é um procedimento que só se resolve se as partes realmente quiserem resolver. Se as partes não quiserem, não vai ter solução. Então, faz parte do critério do princípio da boa-fé objetiva que as partes exteriorizem as boas atitudes, as boas intenções. Mas para esse princípio da boa-fé, não só a boa-fé objetiva, mas da boa-fé na advocacia colaborativa, é necessário perceber se as partes realmente têm interesse em solucionar aquele caso. As partes não podem usar os advogados e nem usar o procedimento em si para poder obter informação ou para poder obter privilégios ou para poder obter algum tipo de benefício que ele não teria de outra forma. Por isso o advogado, se perceber que o cliente tem interesse só nessa obtenção, só em macular aquele procedimento, o advogado ele não deve aceitar e ele não deve participar de um procedimento desse e ele não deve participar com o cliente desse procedimento. Se o advogado tiver a percepção de que o cliente tem um interesse na verdade de obter algum tipo de vantagem irregular naquele procedimento, o advogado tem o papel de sugerir para aquele cliente que ele procure outro tipo de demanda, outro tipo de forma de solucionar a controvérsia, não necessariamente a advocacia colaborativa. Por exemplo, mediação, conciliação, ou mesmo uma arbitragem ou o poder judiciário. Mas a advocacia colaborativa ela não deve ser desvirtuada da sua intenção. Então, se as partes não tiverem intenção real de solucionar aquele conflito, a advocacia colaborativa não é uma forma adequada para eles. E é exatamente por isso que determina que a advocacia colaborativa deve obrigatoriamente possuir pelo menos 2 advogados, um para cada parte. E um advogado só solucionar para os dois, a gente não está falando de advocacia colaborativa.
A gente pode estar falando de outra forma de solucionar, mas não a advocacia colaborativa. Porque a advocacia colaborativa, ela não tem esse nome à toa, ela tem o nome da advocacia exatamente porque tem a participação do advogado e colaborativa porque tem a intenção mútua de resolver aquele problema. Então, a ideia realmente é que os advogados das partes, inclusive vocês lembram lá do conceito, eles se vinculam também ao procedimento, eles têm uma ideia e o interesse real de solucionar aquele problema e participarem para poder solucionar. Então, o princípio da boa-fé ele vai muito além da só boa-fé objetiva, que é o tradicional, que é o conhecido, que é a exteriorização da vontade. Não estou falando que o advogado tem que ter um quê de psicólogo, não, de forma nenhuma, tá? A psicologia tem que ser tratada pela psicologia, a engenharia pela engenharia, e é exatamente por isso que um dos princípios da advocacia colaborativa é a interdisciplinariedade, para poder resolver esse tipo de problema quando há a extrapolação daquela expertise de determinada atividade profissional. Mas o advogado tem percepção, sim, daqueles momentos em que seus clientes têm um interesse em obter algum tipo de vantagem que naquele procedimento não é adequado. E esse procedimento específico, que é ao qual eu estou me referindo nessa aula, que é a advocacia colaborativa. Beleza? Terceiro princípio de hoje, que é o princípio da transparência. E o princípio da transparência é um princípio que é muito forte na advocacia colaborativa, que é o princípio no qual as partes têm que apresentar os documentos, apresentar as informações que sejam essenciais para a tomada das decisões. Graças aos negócios processuais, e eu posso citar alguns livros voltados para esse tema, mas graças aos negócios processuais, é possível incluir no termo de acordo colaborativo algumas cláusulas que, eventualmente, se aquela negociação, aquela colaboração da advocacia colaborativa não atingir um fim, aqueles documentos produzidos, aquelas provas produzidas durante o procedimento não poderiam ou não poderão ser utilizados no procedimento judicial, exatamente graças ao novo CPC, com aquelas questões dos negócios processuais. Então, olha só, gente. No princípio da transparência, o que deve importar é o seguinte: essa informação que eu tenho é importante para outra parte, ou para mim, ou para o meu cliente, tomar uma decisão dentro daquele processo? Se ela é importante para que eu tome uma decisão dentro daquele processo, eu tenho que pegar aquela informação e abrir aquela informação para outra parte. Franco, mas essa informação ela poderia ser utilizada num processo judicial de maneira mais estratégica, não poderia? Poderia. Então vai para o judiciário, então vai para uma arbitragem. A ideia não é essa. A ideia não é segurar documentos como muitas das vezes acontece no judiciário, obviamente sempre se respeitando as metodologias, as questões processuais, as questões éticas e as questões que envolvem esse tipo de atuação, mas é comum segurar informações, é comum segurar documentos. E a ideia do procedimento da advocacia colaborativa é que isso não aconteça. É que os advogados que entendam que aqueles documentos, que aquelas informações sejam realmente importantes para poder solucionar um caso, que elas sejam postas na mesa. De maneira que sejam postas na mesa para se resolver aquele caso naquele procedimento. Então, o princípio da transparência, ele realmente é muito importante, o raciocínio é como eu comentei. Esse documento é importante para tomar decisão, para mim ou para outra parte? Se for, eu tenho a obrigação de apresentar esse documento. Obviamente, no termo de colaboração, haverá uma cláusula de sigilosidade, dentre outras, que regularão a gestão, a administração e a utilização desses documentos. Fechado? O princípio é o princípio da confidencialidade. É um princípio meio óbvio. A advocacia colaborativa, ela parte do pressuposto que tudo que seja levantado seja eminentemente confidencial. Então, as partes no termo de advocacia colaborativa, no termo de colaboração, eles têm que obrigatoriamente assinar uma cláusula de sigilosidade
na qual as partes se comprometem a não apresentar nenhum tipo de documento, nenhum tipo de informação que seja obtido através daquele procedimento para qualquer outra parte não envolvida, inclusive advogados que não estejam participando, inclusive pessoas que sejam próximas, mas que não estejam participando. O procedimento da advocacia colaborativa ele tem que ser plenamente, totalmente sigiloso, tá bom? O princípio é o princípio da correição. Esse princípio está estritamente ligado aos princípios da boa-fé e da transparência já mencionados. É comum, ao se fazer algum tipo de documento mútuo, que eventualmente como aconteça algum tipo de erro e que alguma das partes verifique que aconteceu algum tipo de erro. E, infelizmente, é comum que as partes guardem um segredo em relação àquele erro que foi cometido pela outra parte. No princípio da correção, isso não pode acontecer. Se algum equívoco material, formal, tiver ocorrido, independentemente de quem o tenha causado, ele deve ser corrigido, mesmo que aquela correção prejudique a parte que está sugerindo a correção. As partes elas têm que sair satisfeitas do acordo de colaboração, da advocacia colaborativa. E se essa correção não acontecer, pode ocorrer de depois do término uma das partes se sentir prejudicada, se sentir magoada e se sentir enganado, que é pior ainda para o procedimento da advocacia colaborativa. Porque, na verdade, as partes constroem juntos e a sensação de engano, a sensação de falsidade, a sensação de mácula, ela é muito forte e ela não deve ser mantida. Então, é imprescindível que as partes ou seus advogados, ao verificarem algum tipo de erro sendo cometido, que eles não se querem inertes, que eles mencionem expressamente o erro para que o erro seja corrigido em tempo e modo adequados. Beleza? O sexto princípio é o princípio da interdisciplinaridade. Consegui. Gostei que foi parecendo trava-língua. Pessoal, esse sexto princípio, ele tem a ver com a necessidade de se envolver outros especialistas para a solução daquele litígio, para a solução daquela controvérsia. O terceiro aqui envolvido não é um terceiro para poder decidir pelas partes, mas um terceiro que vai ajudar as partes a construir o resultado que elas querem que seja alcançado. Por exemplo, quando as partes se unem para poder construir uma relação e precisam de algum psicólogo para poder auxiliar. O psicólogo é muito bem-vindo para poder resolver isso. Se a questão que envolve é uma questão da engenharia num contrato, que traga um engenheiro para poder auxiliar a construir aquele negócio, a construir aquele resultado da melhor maneira possível. Pode ser um administrador, pode ser um economista, pode ser um psiquiatra, pode ser profissionais das mais diversas áreas, desde que eles não decidam pelas partes e que eles ajudem as partes a construir. E principalmente que esse terceiro seja nomeado pelas duas partes de maneira conjunta. Isso faz com que barateie muito custo, porque ao invés de um procedimento no qual a gente precisa de um perito do julgador, mais um assistente técnico de uma parte, um assistente técnico de outra parte, que a gente tem 3 para poder custear, a gente tem um só para poder custear, que é indicado conjuntamente pelas duas, não é colaboração, eles não querem construir juntos, então que eles encontrem um profissional que atenda os interesses dos dois em relação à personalidade, em relação às características pessoais, profissionais, técnicas ali envolvidas, para poder dar suporte à construção daquele resultado que as partes têm interesse em construir. Então a interdisciplinariedade ela tem a ver com a busca por profissionais que sirvam para poder agregar e construir uma decisão de maneira mais adequada. Fechado? Pessoal, são esses os 6 princípios da advocacia colaborativa. Muito obrigado, continua, ainda tem mais aula sobre advocacia colaborativa para você. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. E é exatamente por isso que um dos princípios é a interdisciplinariedade. Quiser da interdisciplinaridade.